Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Retalhos do Cotidiano. Esse é o nosso primeiro vídeo após a nossa apresentação do canal. Então hoje, como falado anteriormente, o nosso canal ele trará temas sobre cultura, sobre sociedade imperatrizense, sobre o cotidiano de Imperatriz, sobre política, esporte. E hoje nós traremos um tema que fala sobre educação. Seria o quê? Educação, seria reflexões sobre a educação brasileira em tempos de pandemia. Nós temos uma realidade educacional particular em relação a esse momento. Importante dizer que todas as dimensões da vida humana passam por mudanças. E a educação não fica diferente, seja na área de indústria, na área do comércio, nas relações humanas, no psicológico das pessoas, no lidar com essa nova realidade que muda de forma abrupta a vida das pessoas. A educação não fica diferente disso. Então, primeiro, dizer que a nossa fala vai discorrer em torno de alguns pontos. Primeiro, falar dessa educação agora, a gente vai retomar uma educação à distância. Então, vamos falar da educação à distância que acontece de forma convencional e a educação à distância que acontece nesse momento de pandemia. Os condicionantes, tá? Os condicionantes que nós temos aqui no Brasil sobre as condições de acesso à internet, aos dispositivos, às plataformas que possibilitem essa educação à distância, algumas experiências em AD no Brasil, alguns gargalos que nós temos, e a educação pós-pandemia, o que fica desse momento. Isso seria uma espécie de reflexão do que pode vir. Tá? Ainda muita coisa pode mudar, podemos ficar muito tempo fora da escola ou não, depende do desenvolvimento dessa realidade no país. Primeiro, eu vou inverter, eu vou falar dos condicionantes. De acordo com o PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, diz que quase 75% dos domicílios brasileiros dispõem de internet em casa. 74,7%. Mas que, se nós formos para a zona rural, esse número reduz significativamente e ele vem para 53%. Olha só, um estado como o Maranhão, que tem dos estados que tem a maior concentração da população morando em área rural, isso gera um grande impacto. Tá? Outro condicionante é que nós vivemos, a sociedade vive, de acordo com Pierre Levy, ainda na década de 90, um teórico francês, ele trabalha que nós vivemos num momento de cybercultura, ou cultura digital, e ele diz que todos esses espaços ele chama de cyberespaço, que são as plataformas, os apps, os sites educacionais ou não, que a vida é condicionada muito por esses espaços. Então essa cultura digital faz parte demais da vida do nosso alunado e nossa também, educadores, adultos, no nosso dia a dia. Tá? Então, falando dessa realidade, nós temos agora como diferenciar, né? Essa educação à distância, convencional, que acontece nas faculdades, nos NEADs, que é os núcleos de educação à distância, nas plataformas criadas para educação à distância, e essa educação à distância, essas iniciativas de inúmeros professores, técnicos, de alunos, de instituições, buscando quebrar esses vácuos, esse tempo ocioso, ou mesmo contabilizando, principalmente nas escolas privadas, contabilizando como aula regular
né, como aula esse período de distanciamento via dispositivos. Então, você tem uma realidade de uma instituição que pensa, de um curso que é pensado à distância, que tem uma área virtual de aprendizagem, um AVA, que tem fórum, que tem chat, que é preparada para isso, que o aluno que se matricula, ele pensa em viver essa realidade da educação à distância, e o aluno que não está preparado para esse cenário, tá? Vou citar, e aí sim tem uma grande diferença. Tem muitos alunos, infelizmente, que não conseguem, porque são jogados dentro dessa realidade, não conseguem acompanhar. Muitas disciplinas não têm metodologia, não têm condição de trabalhar em laboratório, por exemplo, dentro desse cenário. Então, nós temos a internet de chip e nós temos a internet via rádio, agora a mais utilizada, fibra ótica, que tem uma qualidade muito superior. Então, não dá para colocar dentro, equalizar essas realidades. Um Brasil tão diferente, nós teremos e vivemos muitas dificuldades quanto a isso. Tá? Agora eu vou falar de algumas experiências, alguns gargalos que nós tivemos na educação brasileira nesses últimos 20 anos, que foi a implantação dessa educação à distância, justamente por conta dessas diferenças, principalmente no campo econômico, cultural do Brasil. E nós temos a Universidade Aberta do Brasil, que foi uma iniciativa de 2006, ainda no governo Lula, que pretendia formar professores, formar educadores, principalmente aqueles que estavam fora de sala de aula, e não deu certo, porque os professores não conheciam as tecnologias, professores não sabiam operar os dispositivos, então teve uma evasão muito grande, porque você não adianta trazer os programas educacionais da França, de Portugal, da Espanha, da Europa, principalmente de onde vieram esses programas, e aqui termos uma realidade totalmente diferente. Realidade econômica, realidade das instituições, uma logística diferente. Por isso que educadores estudam estudos comparados. É preciso, ao implementar os programas educacionais, é preciso você trazer reflexões sobre as condições sociais, materiais e culturais de cada localidade. Tá? Então, essa experiência não deu certo porque para o acesso é preciso também vir acompanhado de uma política de permanência. Você garante o acesso, mas garante a permanência do aluno. Busca alternativas de garantir a permanência. Houve uma evasão muito grande e a UAB não deu certo. As prefeituras fizeram inúmeros convênios, mas infelizmente não deu certo. Falando do Maranhão, nós temos duas experiências no início do século, que foi em 2001, o governo Rosana Sarney, que implantou o teleensino, a educação básica, alunos sem autonomia de estudo, sem chat, sem fórum de discussão, sem possibilidade de interação, criou o teleensino, que não deu certo. Houve grande rejeição do alunado, da comunidade escolar como um todo, professores, associação de professores, e houve uma pressão muito grande para que o programa acabasse, e foi o que aconteceu. Maranhão também, que não é referência, em 2003 criou a Univima, a Universidade Virtual do Maranhão, que também não se consolidou enquanto referência, ou seja, o Maranhão não era referência em educação à distância e cria uma universidade virtual do Maranhão, que foi a Univima. Então são experiências mal sucedidas que nós temos aí. Então nós precisamos aprender muito e não podemos passar por esse encantamento dessas tecnologias no espaço educacional. No que se refere
a educação à distância, aí sim, no contexto atual das escolas de ensino básico, nós temos as escolas privadas que têm acontecido, tá? As suas aulas têm criado condições com mais rapidez, levando em consideração a própria gestão, a rapidez que a gestão pode dar resposta em relação ao público, a autonomia que a escola tem, e tem utilizado diversas plataformas, programas, pode adquiri-las com mais facilidade, e isso tem acontecido em muitas instituições. Quanto às instituições públicas, nós temos iniciativas diversas de professores que já trabalham com essas plataformas e professores que passaram a trabalhar. Direções de ensino que tentaram de alguma forma se mobilizar com seu corpo técnico para criar condições de efetivar ações que pudessem contribuir com esse momento em que as aulas estão paralisadas. Então, as iniciativas, os recursos que foram utilizados foram desde WhatsApp, Telegram, o Classroom, canais no YouTube, podcast. Então, foram inúmeras, além do estudo dirigido, que é uma técnica, um recurso didático utilizado há muito tempo, tá? Então, falo agora do deslumbramento. É interessante que os professores não tenham todo esse deslumbramento por essas tecnologias como alternativas às aulas. Lembramos que o governo há muito quer implantar a educação à distância. Fala-se, esse governo atual, falou-se muito inclusive em educação domiciliar. Então é preciso ter esse cuidado com esse canto da sereia, que pode não dar as respostas que precisamos. Então, só para lembrar que o Brasil, o mundo, passa por uma flexibilização do trabalho. Essa flexibilização foi nas reformas trabalhistas que nós tivemos aqui até então e no mundo. Ricardo Antunes usa o termo uberização do trabalho. O trabalho passa a ser gerido por aplicativos. O freelancer ele trabalha conforme a demanda. No que se refere às empresas, elas podem desenvolver o trabalho intermitente, um trabalho por demanda. E como isso chega no espaço educacional? Vai chegar. Então fica aí um alerta para associações, para pais, para alunos, que nesse momento as experiências que têm acontecido de educação à distância não possam ser tomadas como medidas permanentes, porque elas podem não dar as respostas que precisamos para os nossos alunos no que se refere à aprendizagem do dia a dia, do espaço educacional. Uma instituição que foi pensada para ensinar, uma instituição que você está centrado lá no ensino. Imagina a sua casa, o professor está dando aula, tem o papagaio, tem o cachorro, tem o gato, tem os filhos, a mulher. A sua casa é a sua casa. E a mesma coisa no que se refere ao aluno. Então, essas são algumas reflexões que nós temos feito sobre esse momento. Deixo o meu abraço. A temática hoje foi educação, pensando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre a educação que acontece nesse momento e o que pode vir pela frente. E voltaremos a trazer outras temáticas, seja de educação, cultura, lazer, esporte. Então aí fique acompanhando o nosso canal Retalhos do Cotidiano, e um abraço a todos.